capítulo é o 3, e o versículo é o 15. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo é o 15. Diz assim a palavra de Deus: e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém, povo de Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, esta palavra na qual Deus vai falar conosco através dessas passagens que foram lidas, ela nos mostra que antigamente no Velho Testamento, o povo de Deus, eles tinham uma precisão mais forte de aplicar as suas vidas na lei, né, que era a lei do Talmud judaico, que era a lei mosaica, né, que era uma lei que tinha que ser guardada por todos os moradores de Israel. Todos teriam que guardar essa lei. Todos teriam que andar debaixo da perseverança e da leitura na palavra de Deus. Você que quer ter um acesso, um método de ensino que vai fazer entender a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você deve estar sempre em busca da profunda palavra de Deus, que traz detalhe do Velho até o Novo Testamento. Porque isso aqui, meus irmãos, é um documento, é uma documentação vinda da parte de Deus, né? O Antigo Testamento, além dele descrever detalhes sobre a criação do mundo, ele descreve principalmente a aliança de Deus com o povo de Israel. Deus, ele fez um pacto com esse povo. E esse pacto, meus irmãos, todos os seus pronomes estão descritos em todo o Antigo Testamento. E nele também nós veremos indicações de Deus, né, de um pacto ainda maior, porque alcançaria todas as nações através da vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim, esse testamento, ele descreve claramente detalhes que são banhados sobre a vinda de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele é constituído por 39 livros, que ele vai de Gênesis até o livro de Malaquias. Os reformadores do Evangelho admitem, com a inspiração divina, que os 39 livros desse testamento, já na Bíblia, ele também
ele faz parte de alguns livros da Bíblia Católica. Né? Nós temos pelo menos 7 livros que admitem alguns acréscimos, né? Que são chamados evangelhos apócrifos. Né? Ou seja, são livros que não foram canonizados. Né? Eles não foram canonizados. E quais são eles? Tobia, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias, a 1 e a 2, Macabeus, que é um acréscimo feito também no livro de Esther, e outro acréscimo também feito no livro de Daniel. E, no entanto, nós entendemos que traz um acréscimo de 7 ou 8 livros, né, que chamamos de livro apócrifo, que eles não devem ser parte do cânon sagrado. A pessoa que tem o hábito de pregar a palavra, ela não deve pregar os livros canônicos que não foram canonizados, que são os apócrifos. Esses livros que a gente não deve fazer menção, citação deles, porque tem pessoas que ainda vivem de citação desses evangelhos apócrifos, né, que fala de anjos, que fala de demônio, que fala de muita coisa que a Bíblia não aprovou, por isso que não foram canonizados, né? Que são livros que talvez para aqueles povos judeus era sagrado, né? A maioria dos teólogos judeus considerava como sagrado, mas esse testamento ele não foi aceito. Os livros eles não foram inspirados, e além disso não atribuiu a si mesmo a inspiração divina, não ter sido considerado nem pelos judeus e nem por Jesus e nem pelos seus discípulos, né? E nem por ter sido citado no Novo Testamento, que foram erros, que foram doutrinários, que foram doutrinas absurdas contidas neles. E o Novo Testamento ele é inaugurado com a vinda do Messias de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? A figura mais inusitada de toda a Bíblia é o Senhor Jesus. O Velho e o Novo Testamento ele centrifica Jesus. E nessa nova aliança nós vemos Cristo sendo a sua parte para a salvação dos que crêem, tanto os povos de Israel quanto os povos de outras nações. A inauguração da igreja foi depois que contida pelos apóstolos do Novo Testamento, indicando claramente a segunda vinda de Cristo para selar plenamente a aliança, né, que dá através do tempo do juízo final. Então, nós vamos ter aqui, através deste ensinamento, duas citações, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, meus irmãos, é como se fosse o alicerce da casa. Ou seja, quando você está andando na frente de uma lâmpada, não aparece a sua sombra na parede? Né? Você está aí na luz assim, ó, levanta a sua mão assim, só você vai ver a sombra lá na parede ou no chão. Levanta a mão, todos vocês assim, vocês vão ver a sombra. Tá vendo? Essa sombra aí, que você está vendo no chão ou na parede, é o Velho Testamento. Agora, a mão que está levantada, que está fazendo a sombra,
é o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele veio para trazer sombras daquilo que ia se tornar realidade. Por exemplo, Gênesis capítulo 3 e no verso 5, Deus falou com a serpente que da semente da mulher iria nascer um varão, um homem, que iria pisar na cabeça da serpente e que a serpente ia ferir o seu calcanhar. No Novo Testamento, no capítulo 3 de João e no versículo 16 de João, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? Por que esses dois versículos? Porque lá na sombra, que é no Velho Testamento, o homem perdeu a aliança com Deus. Ele rompeu os laços com Deus. Ali ele ficou extinto, né? Na página de Deus não existia mais o vocábulo homem, salvação para o homem. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e no verso 12 que um só homem pecou, mas todos os homens ficaram submergidos no erro por causa do pecado de um só homem. Então, através desse único homem, todos os homens perderam o acesso com Deus. Só que através do Novo Testamento, que é a realidade, Deus, ele deu Jesus. Lá no Velho Testamento, se você entender, Deus falou a semente da mulher. O que é semente, meus irmãos? A semente, no hebraico ou no grego, ela vem de seme. Seme. Né? Semente, seme. O seme do homem. A criança, para nascer, ela precisa do cromossomo Y e do cromossomo X para poder nascer a criança, né? Só que Jesus, ele não tem participação do cromossomo humano. Ele era sim a semente, ou seja, o sêmen, mas ele não tem nenhuma participação de José. A Bíblia nos mostra lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, né, e se tornou em forma de servo. E na forma de servo, ele foi obediente até a morte, e na morte de cruz. Ou seja, ele desceu como um espermatozoide, mas não do homem. Ele não era cromossomo humano. E ele se fecundou no ventre de Maria, né? Por quê? Porque a Bíblia fala, no capítulo 13 de Números, que o cordeiro, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser sem mácula, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser sem mancha, ele tinha que ser sem nenhuma defeituosidade. Se Jesus tivesse vindo do sêmen humano, então Jesus também estaria submergido na condenação eterna, né? Porque o homem pecou e através daquele homem todos ficaram destituídos da glória de Deus. Todos ficaram afastados do propósito de Deus, né? E o Velho Testamento, ele nos mostra no livro de Êxodo, capítulo 13, cujo citado no 12 e no 13, que a última praga lá no Egito, que foi a morte dos primogênitos, né, quando o faraó liberou o povo para poder fazer a festa pascal, para apresentar a Páscoa, que era o cordeiro,
que era apresentado. Cada família tinha que pegar um cordeiro para si. Esse cordeiro, ele era assado, ele não podia ser comido cru e nem cozido, ele tinha que ser assado, né? E depois dele ser assado, a família inteira tinha que comer o cordeiro todo, não podia jogar nada fora, tinha que comer tudo, era tudo. Ah, mas isso é muito difícil. Não, é tudo. Tem que comer tudo. É uma ordenança divina. Porque o pelo era assado. Ela é queimado ali no fogo e era assado tudo. Tinha que ser comido tudo. Eu creio que só limpava a sujeira ali do estômago, né, do intestino, das tripas, mas tinha que ser comido tudo. Por quê? Porque Jesus, ele não entra na nossa vida pela metade. Não tem como nós aceitar Jesus só 30% de Jesus. Não tem como nós aceitar 75% de Jesus na nossa vida. Ou nós aceitamos Jesus 100%, ou nós não aceitamos Jesus por inteiro. Por isso que o cordeiro tinha que ser comido tudo, né? E ele sai, meus irmãos, da terra do Egito. E quando eles passam no Mar Vermelho, no livro do Novo Testamento, através de Paulo, fala que o povo de Israel, eles foram batizados nas águas do rio do Mar Vermelho. Eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho, né? E do outro lado, eles tinham que comer o maná. A palavra maná, o que significa maná? Maná significa o quê? Que é isso? O quê? Que é isso? Isso significa maná. O quê? Que é isso? No Novo Testamento, Jesus responde o que é isso? A palavra o que é isso? Porque os israelitas, né, os escribas, os fariseus, os estudiosos da lei perguntam a Jesus assim: mas Moisés deu comida para nossos pais no deserto, e todos os dias nós comíamos da comida que Moisés dava para nossos pais. Jesus fala assim: quem dava aos seus pais não era Moisés, era Deus, o meu Pai que está no céu. E não era comida, era maná. Porque o maná significa o quê? Que é isso? Aí Jesus fala: agora eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao homem. Ele falou assim: todo aquele que comeu do maná no deserto morreu. Procura algum deles, vocês não vão encontrar. Sabe por quê? Porque eles morreram. Eles estão aonde? Eles estão esperando o derramamento de sangue, que está em Hebreus capítulo 9 e no versículo 22, para a remissão dos vossos pecados. Todos eles morreram. Agora, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele falou assim: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ele terá vida em mim, e eu ressuscitarei ele no último dia. Ou seja, Apocalipse capítulo 2, no versículo 11, o próprio Jesus fala com João assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que vencer de maneira alguma provará o dano da segunda morte. Por que, pregador? Vai ter duas mortes? Sim, vai ter duas mortes. Uma é a morte do corpo. Quando Paulo chega a dizer no livro de Romanos 6, versículo 23 ou 26, ele fala assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por que ele fala isso? Porque a morte natural, todo homem sofrerá, ninguém vai ser imunizado dessa morte. Ninguém vai ser eternizado em corpo, porque isso aqui é corrupto, é um corpo corrupto.
Mas Jesus falou assim que todo grão de trigo que cai no chão, se ele não morrer, ele não nasce. Ele falou que todo trigo, para nascer, ele precisa morrer primeiro. Ou seja, para nós conhecer a eternidade, esse corpo aqui tem que deixar de existir. Ele tem que morrer. Ele tem que desaparecer. Esse desaparecimento é a morte da nossa carne. E quando nós tombarmos e morremos, aí nós vamos começar uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Com Deus, meus irmãos, ela vai ser vida, gozo, alegria, paz, vai ser magnífico. Sem Deus será condenação eterna para todo o século dos séculos. Não existe esse negócio de aniquilismo, de se aniquilar o corpo, ou seja, queimar igual uma folha. Você põe fogo na folha e a folha queima e ela deixa de existir, fica ali só a cinza dela e acabou. Não sobra nem lembrança, porque ela vai desaparecer na terra. Não existe isso. Jesus, ele deixou claro em São Mateus capítulo 10 e no versículo 28, ele falou assim: não temais o homem que tem poder de matar o corpo, mas ele não sabe o que faz com a alma. Temei antes aquele que tem poder de matar o corpo e fazer perecer a alma no fogo do inferno. Então, o Novo Testamento, ele anuncia a doutrina da salvação da alma. O Velho Testamento anunciava o Cristo que viria para resgatar o homem do pecado de Adão, Porque se você olhar para Caim e olhar para Abel, você vai ver as duas naturezas, que é o homem com Deus e o homem sem Deus. Porque a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada. Porque Deus, ele não está buscando uma oferta de bolso. Deus, ele não está buscando a oferta que tem custo financeiro. Não. A oferta que Deus está olhando é para a oferta que é dada no coração, de coração, E Abel, ele deu uma oferta que era a oferta do coração. Ele teve ali a satisfação de apresentar a melhor oferta para Deus com alegria, E Abel e Caim queria disputar com o irmão. Vou provar para ele que Deus é comigo e não com ele, E a oferta de Caim foi reprovada. E na hora que Deus reprovou a oferta de Caim, Deus já falou com ele: uai, Caim, seu semblante caiu. Se você não proceder bem, o pecado jaz à porta. Deus já estava avisando ele, que sabia o que ele estava imaginando. E aí ele foi lá, matou o irmão, E mais na frente a gente vai ver que dos filhos de Caim saiu um homem que invocou o nome do Senhor. Qual que era o primeiro homem que invocou o nome do Senhor? Ele se chamou Enos, E de Enos, meus irmãos, vai surgindo. Aliás, Enos veio da geração de Sete. Vai surgindo aí até chegar em Noé, porque passou em Matusalém, passou também Enoque, que Enoque foi arrebatado, e chegou em Noé. De Noé, Jesus torna a aparecer ali no caso de Noé de novo, porque Jesus ali era a arca da salvação. Como que ele era a arca da salvação, pregador? Porque a arca foi construída de 3 andares, Esses 3 andares representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A arca, ela só tinha uma porta. Jesus falou assim: eu sou o único caminho, a única verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer,
Vem porque ele já está lá, ele já venceu e ele já está lá nos esperando e certificado que nós vamos estar com ele, né? E uma janela, por quê? Porque aquele que entra e sente bem pode ficar, mas o que não quiser ficar pode sair, né? Eu vou fazer só um paralelo aqui da arca. Na arca tinha os animais, que eram os animais puros, que eram os animais limpos, que eram os animais de sacrifício, né? E Deus virou para Noé e falou assim: Noé, os animais limpos você põe na primeira classe, lá em cima, no primeiro andar, os limpos. Agora os sujos você pode colocar no segundo e no terceiro andar. Ou seja, os animais limpos eram menos do que os animais sujos, né? Os animais de pata fingida e tudo, mas mesmo assim Deus não fez acepção, levou todos na arca. Na hora de soltar os animais, na hora de testar, né? Porque Noé ficou 150 dias dentro da arca, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e depois que o dilúvio, que a chuva parou, eles ainda teve que ficar mais 150 dias dentro da arca, né? Eles teve que ficar esperando. Na hora que deu 150 dias, Noé falou assim: eu vou soltar 2 animais, 2 aves. Uma é impura, né, que é suja, que é parente do urubu, que é o corvo, e a outra é limpa, né, que de tão limpa que ela é, foi simbolizado o Espírito Santo nela, que é a pomba, né? Primeiro Deus soltou o sujo, o impuro. Aí o impuro não voltou. Por que que ele não voltou? Porque as águas ainda estavam na terra, e os outros, os bichos, os outros trem, porque Deus mandou colocar um casal de cada bicho, de cada espécie. Eu acredito que morreu muito bicho, né? E os bichos que tinham morrido ficou boiando sobre as águas. E o corvo parou em cima da carniça e ficou ali comendo. Representa que aquele que não tem a pureza, que é impuro, qualquer coisa, qualquer carniça no mundo, para ele tá bom. Ele para ali, tem um barzinho aberto ali, vou sentar ali, vou ficar ali até o dia amanhecer. Onde é que tiver a luz acesa, ele está entrando, né? Eu escutei um testemunho aqui, que o pastor estava falando que um certo dia eles fizeram uma vigília, né, com as portas da igreja abertas, e aí o macumbeiro saiu bebendo e fazendo farra, e ele virou e falou assim: opa, tem um boteco ali aberto, né? E ele chegou entrando. Na hora que ele chegou entrando, que na hora que ele deu por si, ele acordou assim, ele estava dentro da igreja, os crentes gritando, glória a Deus, e queima ele, repreende. E ele falou que tombou lá no meio dos crentes lá, que os demônios pegou ele, né? Que ele foi liberto, né? Das opressões que estavam oprimindo a vida dele. E ele ficou livre ali. Depois ele contou o testemunho que através daquele ato ele encontrou Jesus, né? Então o corvo, ele sai andando, e parou em cima da carniça e ficou comendo. Agora a pomba, meus irmãos, na hora que ele soltou a pomba foi, voou e não achou lugar para pousar e voltou para a arca. O que Noé deduziu? A água ainda não desceu, porque a pomba voltou. Mas por que o outro não voltou? Porque alguma coisa atraiu ele, que estava boiando em cima das águas. Como ele é impuro, né? Ele ficou ali comendo da carniça, mas a pomba não. A pomba, ela passa na porta do bar, ela passa na porta do prostíbulo, ela passa na porta do parque de exposição, ela passa para todo lado onde tem ocupação humana, onde tem gozo da carne, e nada disso atrai ela, porque o coração dela é puro. A pomba é o Espírito Santo, e ela mora em nós, meus irmãos. Ela mora em você. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele mora em nós. Por isso que nós não entramos em bar.
vai ter uma festa ali, um batidão, um baile funk, né? Aquela pessoa que gostava de quebrar tudo, de descer na boca da garrafa, de fechar os bares, de dançar em cima da mesa. Hoje é um cristão convertido, sarado e limpado pelo sangue de Jesus, e isso não consegue mais arrastar ele. Por quê? Porque ele teve uma transformação, uma regeneração. O Espírito de Deus entrou no corpo dele e agora ele não consegue fazer o que ele fazia no outrora. Porque as coisas velhas ficou no passado, agora ele é uma nova criatura. E nós andamos ali no 9, de Gênesis, do 7, do 6, do 7, do 8 e no 9. No 10 a gente já encontramos um outro tipo de comportamento desconstrutivo, que é o comportamento de Nimrod. Nimrod cismou de fazer uma torre e chegar até a Deus. Isso Deus não aprova, meus irmãos. Se você tentar chegar até a Deus com o seu tipo, com o seu recurso, da sua forma, Deus não te aprova, Deus não vai aceitar a pessoa tomar esse comportamento. Deus vai reprovar. E Deus reprovou Nimrod, jogou a torre pro chão e confundiu eles, colocou a confusão de línguas. Só que no capítulo 12 Deus chama Abraão, e de Abraão Deus faz uma promessa. Qual que é essa promessa? De ti será bendita todas as famílias da terra. De ti eu farei de ti uma grande nação, que serão incontáveis como as estrelas do céu, que ninguém consegue contar. Hoje nós fazemos parte dessas estrelas, dessa chamada de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque pela fé o Abraão subiu ao monte Moriá, né? Ele mandou o seu servo Eliezer Damasceno ficar no pé do monte Moriá, e ele falou assim com Eliezer Damasceno: fica aqui, porque nós iremos juntos e voltaremos juntos, né? No coração de Abraão, ele tinha consigo, se Deus deixasse ele matar o menino, que ele tinha poder para ressuscitá-lo, mas que ele estava decidido a fazer o que Deus lhe pedisse, né? E foi isso que essa atitude que Abraão tomou, ele conseguiu mostrar que Deus queria a água. Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, ela abrange os 12 patriarcas, e depois ela vai. O último patriarca era José. Só que como José não entrou na tribo, entrou os 2 filhos dele, que é Efraim e Manassés. Depois, a história some, porque eles descem para o Egito. No Egito, eles começam a proliferar a partir de 70 pessoas. José comprou a terra de Gozen, colocou eles lá, e eles foram crescendo, e Deus levanta Moisés. Aí foi feita uma outra aliança, chamando aliança mosaica. A aliança mosaica, Moisés tira o povo do Egito, vou resumir, entra na terra de Canaã, expulsa 7 nações de lá, né? E Moisés morre. Na hora que Moisés morre, Deus elege Josué. Josué, ele vai tocando, até na época dos juízes. Foram 12 juízes que ficou para reger a terra. Desses 12 juízes, meus irmãos, o Sansão foi o último. E depois veio o rei Saul. Levantou o rei Saul. Saul foi rejeitado. Passou o reino para o filho dele, que ninguém fala disso, né? Do segundo rei de Israel, não foi Davi. O segundo rei de Israel foi um filho de Saul, né? Esse filho de Saul, ele se chamava ele foi um filho de Saul,
reinou 3 anos, 2 anos. Ele foi morto e colocaram Davi. Davi reinou 40 anos, passou o reino do seu filho Salomão. Salomão reinou 40 anos, passou o reino do seu filho Roboão. Roboão, ele teve uma rebelião, porque as tribos se dividiu, ficou Reino Norte, o Reino Norte ficou com Jeroboão e o Reino Sul ficou com Roboão. E surgiu então as rebeliões. As rebeliões, Deus levantou profeta, que foi 4 profetas, profetas maiores, né, porque teve longa unidade de profecia, e 12 profetas menores. Desses 12 profetas menores que Deus levantou, o último foi Malaquias. Entre Malaquias, meus irmãos, houve um silêncio de Deus chamado período interbíblico. Nesse período interbíblico é que surgiu aqueles livros que eu falei que foi acrescentado na Bíblia Católica, que teve realmente a historicidade desses livros, né? Que foi as conquistas que tiveram helenização, Alexandre o Grande, essas coisas assim. E depois começa o Novo Testamento com a citação de Jesus. E Jesus sai, o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele vai ficando, e ele fica até que época? Ele vai ficar até a época do arrebatamento. Porque no arrebatamento é o Espírito Santo de Deus que vai ressuscitar os mortos. Porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16, que o mesmo Senhor, que ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, né? Que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados em corpos incorruptíveis e seremos levados e seremos entregues na mão do Senhor Jesus, né? Onde vai citar o Salmo 24, que alguém grita: se levantai, ó postos vossas cabeças, porque é chegado o Rei da Glória. O Rei da Glória, ele vai vir com o seu exército de anjos e de redimidos, né? E depois do arrebatamento, aí vai acontecer a grande tribulação, que vai ser a primeira que eu falei já no canal e nos estudos aqui, que vai ser a primeira parte da grande tribulação, que vai ser o período de 3 anos e meio do Cavaleiro Branco de Apocalipse. Depois vai ser mais 3 anos e meio do período bruto. E esse período bruto vai se manifestar o Cavaleiro Amarelo, o azul, o Cavaleiro Amarelo, o vermelho e o preto. E depois disso, a ira de Deus se instala na terra. E essa ira de Deus, ela vai permanecer até no Apocalipse capítulo 20 e no versículo 11, né? Que será o juízo final. E no juízo final, todo ímpio será condenado, ele não vai ter justo. Porque os justos, eles vão ser tirados antes da grande tribulação. O ímpio, ele vai ser julgado pelas suas obras, no Apocalipse 21, do versículo 11 até o 15. E dali do 15 para lá, Deus começa a mostrar a cidade onde aqueles que foram tementes vai morar. Que é a bonança. Irmãos, eu trouxe aqui algum paradoxo da Bíblia, que está na Bíblia toda. Eu não sei se vocês perceberam, eu falei a Bíblia toda, né? Não tem como você ter dúvida ainda, né? Eu falei a Bíblia toda, nesse pouco instante que nós estamos aqui no aplicativo. Eu falei a Bíblia toda. Então, eu acredito que você entendeu. Quem entendeu, diga glória a Deus.